Olá pessoal, continuando aqui o projeto, eu regravei aqui esse comecinho de vídeo porque o vídeo ficou muito grande, então ninguém vai ver a teoria, quase ninguém vai ver a teoria, eu já vou mostrar aqui o resultado final, como tá ficando o software, né? Eu não terminei ainda, aqui é só uma préviazinha. O software aqui, ele é um módulo que vai dentro do CorelDRAW e para mim cortar aqui as coisas direto do CorelDRAW, só que ele não vai fazer só isso, né? Eu vou explicar no resto do módulo as outras coisas que o software vai fazer. Eu vou só demonstrar aqui como que tá ficando aqui essa parte, né? Aqui no Corel eu posso desenhar qualquer coisa, tudo que eu desenhar aqui, ele já cria uma camada aqui e ele pega aqui as últimas configurações que eu usei para essa cor, é baseada aqui na cor do contorno, né? Aí, como eu usei aqui essa configuração aqui para teste para esse contorno preto, então se eu enviar aqui, ele vai com essas configurações, já vai aqui direto aqui, ó, pro Mac 3, né? Aí se eu apertar aqui iniciar, ele já vai direto para o Mac 3 e dá um Quick Start logo em seguida, como se fosse isso, entendeu? Aí se eu pegar aqui, ó, editei o arquivo, aí só enviar, ele já vai cair aqui, ó. Aí se eu criar mais coisas aqui, ó, com cores diferentes, aí eu posso, como eu estava usando aqui só tudo na fresa, porque é a única ferramenta que tem no momento, eu posso simplesmente pegar a cor preta aqui, por exemplo, colocar para cortar o material inteiro. Aí, se eu quiser um vinco aqui, eu posso querer um vinco aqui, aí eu seleciono qualquer cor, né? Tem milhões de cores, aí eu pego aqui a cor que eu selecionei, vou aqui na camada, aí eu edito a camada aqui para não atravessar só... Aqui eu colocando os parâmetros de teste aqui, eu estou testando, não é a máquina real da router, né? Eu estou testando aqui na máquina do desenvolvedor mesmo, então eu nem me atentei aqui para os parâmetros aqui corretos da minha máquina, né? Aqui é só demonstrativo, né? Aí eu selecionei aqui a camada, então essa camada que eu escolhi que vai ser o vinco, eu posso renomear ela aqui para vinco. E aqui vai ser o corte total, por exemplo, né? O vinco aqui eu quero que seja primeiro, então eu vou arrastar aqui o vinco aqui vai ser primeiro. Aí eu seleciono as duas, aqui está marcado cortar apenas selecionado, né? Então aqui é o corte, aqui é o vinco, aí o vinco vai primeiro, aí depois vai ser o corte, aí eu posso enviar, por exemplo, aí ele já vai cair aqui direto aqui, né? Aí no código aqui, ele quando chegar lá na parte do vincular, ele não vai atravessar o material. É essa configuração que eu coloquei aqui. Então eu posso ter várias cores, várias camadas aqui dentro, né? Várias cores diferentes. Aí todas as cores diferentes que eu tiver, ele vai criando a camada e eu posso ter várias camadas. Por exemplo, aí eu posso colocar parâmetros para várias camadas. O objetivo no final, depois, por exemplo, eu usar a ferramenta diferente, né? Eu posso selecionar aqui o preto, aí eu colocar o preto aqui, por exemplo, para corte, o preto para corte, e colocar aqui o vinco por uma roda de vinco, por exemplo, se eu for vincar papelão. Então, em vez de... Aqui eu coloquei tudo fresa aqui só para teste, né? Porque eu ainda não criei todas as ferramentas, até porque eu não tenho as cabeças físicas ainda, né? Então, mas que se eu tiver só um motor ou dois motores, eu posso fazer o intercalamento assim de coisas que eu quero, baseados aqui na mesma ferramenta, mas profundidade diferente. Então, eu posso fazer qualquer tipo de rebaixo, posso fazer todas as coisas que mais baseado em 2D, né? Dá para fazer 3D também, só que aí você tem que imaginar o 3D, porque o 3D eu ainda não fiz o módulo que vai visualizar 3D, né? Para comunicação visual, até que a gente não usa tanto isso, né? Isso aqui é uma interface mais para comunicação visual, então se a pessoa gosta muito de fazer relevos em madeira, essas coisas assim, ele não é o software indicado, né? O Articam e o Aspire ainda é superior, mas essa interface aqui, eu fiz ela mais pensando na comunicação visual, que quase tudo é 2D. Então é isso. Vamos supor que tu tá cortando MDF o dia todo, né? Então tu tá usando a cor preta, aí tu configurou aqui para MDF, mesmo se tu apagar, mas se você for lá e colocar mais coisa da cor preta, ele vai pegar a última configuração que você fez. Você pode enviar, ele já vai enviar direto para lá, né? Qualquer coisa, né? Tá tudo certinho. Ele vai pegar, ok. Aí você pode cortar aqui o dia todo, aí sem precisar de colocar a configuração de novo, né? Para você, se não mexer a altura do Z, não mexer nada, você só fica trocando material, né? Aí dá para configurar também que nem o origem você precisa, só precisa botar a máquina lá no lugar. E se você botar aqui a folha do tamanho da máquina, aqui está no A4 aqui, mas se botar a folha do tamanho da máquina, você pode, por exemplo, botar aqui, vou simular aqui a chapa,
você pode botar uma chapa aqui, vamos supor que pegou essa proporção aqui da máquina. Aí você bota aqui umas coisas muito demoradas para cortar nesse pedacinho aqui, ó. Aí nesse pedacinho aqui você bota. Aí se a máquina demorar muito para cortar aqui, você pode cortar aqui na camada aqui, aí depois você pode ir desenhando aqui coisas em outra camada, aí depois você pode enviar para a fila, que eu vou botar aqui ainda, e você troca aqui as camadas para a coordenada da máquina, aí depois quando acabar aqui, tá cortando, ela já passa para cá e o material é o mesmo, já está fixado. Então é muitos recursos que eu vou colocar aqui, só que eu expliquei os recursos principal mesmo, mais fundamental no restante do vídeo que é muito longo, mas aqui é só para demonstrar o funcionamento aqui de corte direto do CorelDRAW para o Mac 3, né? E depois no futuro eu posso até ocultar o Mac 3, né? E trabalhar só com a interface aqui, que é o que as máquinas importadas fazem, né? Tipo, praticamente você não vê G-Code neles, né? Ela funciona tudo, máquinas para comunicação visual importada, elas funcionam tudo na base da interface. E essa interface é o que eu pretendia, né? Porque eu quero um negócio assim muito rápido, né? Como eu trabalho bastante, né? Deixa eu fazer outro teste aqui. Como eu trabalho bastante com CorelDRAW no ramo de comunicação visual, aí eu queria muito algo que eu já cortasse aqui. Então eu projetei isso, né? Eu também usei de inspiração vários outros softwares, inclusive a interface aqui ficou parecida até com alguns, só que esse alguns já é parecido com outro alguns, então não é a interface assim, é bem intuitiva, né? Por exemplo, eu vou enviar aqui, ó, tá sem curva de contorno, né? Tá preta aqui, mas não tem contorno, né? E como é tudo baseado no contorno, que é para corte, então eu vou pôr um contorno aqui, né? Aí eu posso também colocar, para dar várias passadas aqui, né? Aí eu coloco aqui multipassos, aí se for material grosso, aí corta várias vezes, né? Aí eu vou enviar aqui, né? Aí ele já cai para lá. Errei aqui, esqueci. Não precisa fazer tudo de novo, já tá configurado aqui, ó. Tu só vai lá, faz a alteração que tu quer e ele já tá tudo ok, ó. Só enviar de novo, já tá tudo lá o mais rápido possível, né? Eu sempre quis algo assim para rodar o mais rápido possível, porque eu achei que era muito problemático no ramo de comunicação visual você parar muito para fazer percurso, então eu quero um negocinho rápido, tá cortando aqui rápido, rápido. Não, editei, esqueci um acento, quebrou a letra C na hora de lixar, nossa, tem que fazer outra, e tem que separar o arquivo, não, só pega aqui e já manda direto aqui, já o mais rápido possível já corta. Então essa interface aqui é para velocidade na produção de comunicação visual, né? E tem muito mais recursos, né? E tem dados técnicos também que eu coloquei no restante do vídeo, e só que eu sei que muita gente não vai ter paciência para isso, então eu já estou adiantando aqui como está ficando a interface. Aqui é só como está ficando, né? Não terminei não, tem um monte de coisa ainda que eu tenho que resolver ainda e terminar de codificar o resto, né? Tem muita coisa para fazer ainda, que é muita coisa mesmo, demorar bastante tempo. E essa interface aí vai ficar disponível aí a princípio para os colaboradores do canal, né? A princípio eu não vou vender ela. Eu não vou vender ela a princípio por único motivo de, se eu ofertar ela e alguém querer comprar, o pessoal vai querer que eu dou manutenção nela. Então, o que acontece? No momento não dá para mim fazer isso, né? Se a pessoa comprar agora, aí agora não está terminada, vai demorar. Aí o que acontece? É um produto inacabado no momento. Aí se eu fosse vender, aí o pessoal ia querer que tem um bug aqui, tem isso, tem aquilo, aí ia querer que eu consertasse, então não vai dar para vender. O que eu vou fazer é dar como recompensa aos colaboradores do canal. Eu queria aqui fazer um agradecimento aos colaboradores do canal. A maioria dos colaboradores aqui tem muito tempo que doaram, mas na época que eles doaram, eu prometi que eu iria mostrar nos vídeos e colocar os créditos. Aí, como eu passei bastante tempo sem fazer vídeos, aí, no caso, eu tô colocando aqui como se fosse retroativo, né? Então, por isso que muitas pessoas que doaram faz tanto tempo e não viram ainda, mas vai sair, né? Então, mas ninguém doou esperando nada em troca, então tá tudo certo, mas tá aqui. Eu queria agradecer muito a eles, então, muito obrigado e
como é pouco, né? A gente acaba lembrando de cabeça quem é quem, né? Ah, não sei quem mandou o nick ali, quem mandou o nick fictício, né? Que às vezes o pessoal não quer colocar o nome não é o nome que eu coloco aqui, é o nome que as pessoas me mandam no e-mail. Aí então você pode colocar o nome real ou o nome fictício. Aí eu não consigo saber quem é, né? Agora tem uns ali na lista que são inscritos aqui do canal há bastante tempo. A gente já conversou bastante. Aí tá ali, alguns eu conheço. Aí são assim, né? Então, se você quiser colaborar, tá aí na descrição do vídeo como, né? Olá pessoal, estou aqui de volta e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como tá ficando o software que eu estou fazendo aqui para a máquina, né? A interface, né? Eu estou fazendo a interface, estou fazendo a interface para o Mac 3, né? Então eu vou apresentar aqui. Antes de apresentar o software, eu vou aqui relembrar uma das características, as funções principais que eu preciso no software, né? Eu já citei dezenas de características que eu preciso, mas aqui eu selecionei algumas principais que eu vou relembrar aqui, né? Uma das principais é a capacidade de controlar a tangente em tempo real, né? Então, várias cabeças que eu vou usar na máquina, eu vou usar facas e facas dá para cortar só em duas posições, então eu preciso controlar a tangente em tempo real, né? Eu sei que você sabe o que é tangente, mas eu vou explicar aqui no contexto CNC, né? Eu tenho essa faca aqui, essa aqui é a foto na faca real, né? Para cortar rígidos. Então, ela corta em duas direções. Então, eu preciso, quando eu encontrar um arco aqui no percurso aqui, ó, eu preciso que a faca acompanhe o arco, né? Então, ela vai ter que ir girando conforme ela for se movimentando. Isso que é o que eu estou chamando de tangente aqui, né? Talvez tenha outro nome, né? E em tempo real é porque eu preciso saber como essa faca parou e para depois eu colocar ela aqui de volta nos próximos arcos aqui na posição certa. Então, isso que que é essa função aqui, né? Um outro detalhe que para essa função funcionar, eu preciso dessa placa aqui, porta paralela, porque essa placa aqui é a única que tem esse recurso de tempo real, né? A única que eu digo é a única de baixo custo, né? Porque existe placas de alto custo que simula a função aqui do tempo real, né? O que eu quero dizer é que placas como a RNR não funciona para esse meu projeto, né? Então eu vou ter que usar essa. A outra placa que eu poderia usar, que é uma placa que uma placa de rede. Essa placa aqui, essa placa é muito boa, ela tem todos os sincronismos, coisa que as placas chinesas não tem, né? A SS, né? Tá com esse precinho aqui no momento aqui, né? Aí tem a board dela também, que ativa todos os recursos da placa aqui, ó. Um monte de IOs e vai com esse precinho aqui, né? Imagina esse precinho aqui ou esse precinho aqui com aquela taxa do amor, aí você sabe como é que vai ficar esse valor no final, né? Então, por causa dessa limitação aqui de bolso, eu não vou usar a placa ES, eu vou usar essa porta paralela, né? Mas o restante do software o restante de função do software que não precisar de cabeças de tangente, vai dar para usar tranquilo, né? Tipo, dá para usar o software em uma placa RNR que a pessoa quiser só cortar direto do core. Então vai dar para usar as outras funções do core, né? Porque eu posso fazer assim também, né? Imagina que isso aqui é a máquina e isso aqui é o computador da máquina. Aí, no caso, aqui eu boto um computadorzinho com a porta paralela, né? É mais simples. Aqui vai controlar a máquina direto. E aqui é os computadores do design aqui, né? Os computadores do design aqui, top de linha, né? Será? Aí aqui vai ter os computadores top para desenvolver as artes e tudo mais. Aí quando tiver tudo que é arte, você pode selecionar tudo aqui, dar um enviar e ele já envia direto aqui em um único clique. Aí tu vai lá e aperta o play aqui. Aí esse software aqui recebe e manda para a máquina, entendeu? Dá para fazer assim também. Então, inclusive com um único computador aqui, vamos supor que tem só um computador aqui de design, você pode controlar várias máquinas. Vai que você tem várias máquinas pequenininhas aí, tá querendo controlar todas elas ao mesmo tempo, você pode ficar sentadinho aqui, não precisa nem ir lá na máquina não. Aí tu manda arquivo para cada um e já sai controlando aqui e fica de boas, né?
Então, aí vou passar aqui para outra função aqui, né? A outra função é gerenciar a camada de corte para ferramentas distintas. Então, isso aqui é que eu preciso gerenciar as camadas de corte seria no seguinte sentido, né? Imagina que eu tenho uma faca que é imagina que eu tenho uma faca para cortar papelão. Aí o papelão, às vezes eu preciso vincar. Então eu jogo a ferramenta numa camada, a ferramenta de vinco, que geralmente vai primeiro. Aí eu jogo ela numa camada e jogo a ferramenta de corte do papelão em outra camada. Então eu passo o vinco primeiro, aí depois eu passo o corte. E seria isso, gerenciar as camadas distintas. Gerenciar corte de impressão por camadas compatíveis com RIPs tradicionais. Isso aqui é quase igual a de cima, só que acontece que eu preciso gerenciar as camadas que saem dos RIP. Então, quando eu tenho um RIP, um RIP de uma máquina de impressão, geralmente a faca ela vai dentro do arquivo, em cima da imagem, só que ela vai com a cor spot color. Então, quando o RIP recebe, ele identifica que essa cor é uma faca. Aí o que acontece? Ele não ripa essa faca, né? Ele não ripa, aí ele vai jogar essa faca em um outro diretório, onde o pessoal que vai cortar vai pegar essa faca. Então, eu quero pegar a faca prontinha, que saiu do RIP, e jogar aqui dentro do Corel e já mandar imprimir. Já mandar cortar, selecionando por cores, né? Então esse vai ser uma função fundamental aqui para o ramo de comunicação visual, né? E, inclusive, esse sistema aqui é exatamente o que tem lá na empresa, né? Um sistema da máquina importada, né? Então, lá tem duas máquinas UV e tem um sistema desse de camadas também que capta essas cores e tudo mais, né? E eu já tenho um vídeo do canal aí demonstrando isso em funcionamento, né? Mas eu vou demonstrar aqui um pouco aqui na pré-visualização do software, né? Gerenciar sensores em tempo real é a próxima função aqui, né? Eu selecionei algumas, mas tem várias, né? No vídeo passado eu mostrei muitas outras, né? Então, sensores em tempo real é praticamente o que eu tinha falado da faca antes, né? Eu preciso saber onde a faca está, a altura dela, e preciso saber os sensores da câmera e o sensor da altura do material. Então, eu preciso saber de tudo isso em tempo real. Então, você só vai ter que fazer isso, né? Gerenciamento de câmera para alinhamento do corte. Então, eu vou receber a faca lá com as marcas de registro. Aí eu preciso de uma câmera para ler essas marcas de registro e o software fazer o alinhamento da faca com o posicionamento real da chapa lá na mesa para cortar exatamente em cima, né? Há outras formas de cortar um material impresso, né? Mas o problema é que as outras formas, se você for cortar só uma, duas chapas, pouca coisa, não tem problema. O problema maior é se você tiver uma alta produção, coisa que em comunicação visual é muito fácil você ter uma alta produção, né? Uma alta produção. Então, fazer esse alinhamento de forma das outras formas que tem, que o software vai ter, né? Que vai que alguém não tem essa demanda toda, mas o pessoal também não precisa ter uma quebra na faca, mas o pessoal quer cortar o material impresso, né? Corta ali de vez em quando, vai ter essa opção também, né? Então, eu vou colocar a opção de câmera e a opção sem câmera. Então, se você tiver uma imagem uma imagem, mesmo sem marca de corte, o software vai conseguir cortar uma imagem impressa, o contorno que tu quiser nela, né? E porque ele vai ter a capacidade de fazer o alinhamento, né? A câmera é para alta produção, né? Tu tem lá 500 chapas, parecem muito, mas na empresa que eu trabalho, por exemplo, às vezes aparece, né? 500, 1000 chapas de uma vez. Imagina tu ter que alinhar isso sem câmera, é muito complicado. Então vai ter as duas opções, né? A outra opção é continuar corte interrupto. Eita, eu escrevi errado aqui, né? Aí o que acontece? Se a máquina parar, travar alguma coisa, acabar a energia e você perder a posição que estava antes, ele vai ter que saber continuar daí. Que é praticamente como se fosse cortar um material impresso, né? Então eu vou usar a mesma lógica e eu já vou solucionar esse problema aqui também, né?
e cortar material, cortar impresso sem câmera, que é o que eu já tinha falado ali, né? Vai cortar com câmera e sem câmera. Então, tem muitos outros recursos que esse software tem, mas esse aqui é um dos principais, né? Então, a placa que eu já expliquei, que tem que ser essa placa para cabeça de tangente. Agora, se você quiser só cortar aqui direto do core aqui sem tangente nenhuma, se você só tem um motor de spindle aí, ou dois motores, quiser só usar o core, não pode usar qualquer placa, né? Vai funcionar. Vai funcionar sem problema, né? Aqui eu tenho uma foto aqui para exemplificar melhor o que, que seria essas cabeças, né? Porque muitas pessoas perguntam aí, ó, mas quando eu falei que eu vou fazer a máquina de 3 eixos Z, o pessoal achou que o meu objetivo era botar 3 spindle, mas não é, porque o 3 spindle no eixo Z, aí o pessoal tava falando, não era melhor colocar um motor de troca ATC, né? O de troca automática de ferramenta? No meu caso, não, porque o meu objetivo não é ter 3 spindles, no meu objetivo não é trocar fresas, né? Até porque eu vou usar poucas fresas, né, para fazer esse serviço nessa direção, né? Eu poderia ter um spindle, sim, uma das cabeças ter um spindle de troca automática, mas o que eu quero dizer é que o motivo de ter 3 eixos Z não é o mesmo motivo de ter um ATC, né? O motivo é esse aqui, né? Eu tenho uma ferramenta aqui, ó, uma ferramenta aqui de vinco, aí eu tenho aqui uma ferramenta de corte de adesivo, eu tenho uma ferramenta aqui de stainless rígido, né, flexível, a ferramenta para couro, e aqui eu tenho a faca para papelão, espuma e tudo mais, né? Então, aqui, né, nessa imagem aqui, eu tenho aqui 6 cabeças, contando com essa aqui, né? Eu tenho 6 cabeças diferentes com facas distintas. Então, tem faca aqui, por exemplo, essa faca aqui do Ving aqui, ela não tem eletrônica nenhuma. É praticamente só o suporte aqui mesmo para encaixar na tangente. Então, o intuito é esse. O intuito não é o mesmo intuito do ATC. O intuito de 3 eixos Z é usar 3 dessas ferramentas de uma única vez, né? Provavelmente a que eu vou mais usar, né, assim, simultaneamente, é o vinco e a lâmina do papelão ao mesmo tempo, porque quase tudo no papelão eu preciso vincar. Não é tudo não, né? Tem muita coisa que não precisa vincar, mas tem muita coisa que precisa, né? Tu vai fazer uma caixa, aí você tem que passar o vinco primeiro, aí depois você vem com a lâmina. Então tu vai usar 2 eixos Z da máquina. Então, a ideia é essa. A ideia não é o mesmo propósito de um ATC, né? Então, vou passar aqui, né? E uma empresa aqui de comunicação visual um pouquinho mais estruturada, tem o vendas que recebe o arquivo lá, depois que fechou. Aí tem o fechamento, que vai fechar o arquivo que o cliente que mandou vai botar aqui a faca de corte em cima do arquivo impresso e vai colocar as marcas de registro, né? Aí quando ele fizer tudo isso, ele vai enviar para impressão, aí essa impressão vai imprimir de boas com a marca de corte, com a marca de registro de corte, né? Aí o corte vai pegar esse arquivo que geralmente é o RIP envio automático, né? Aí o corte aqui vai olhar no sistema OS, ou vai receber um papel com OS e vai lá e vai saber o número do arquivo que vai ter que pegar, ele vai pegar e vai cortar. Aí depois ele manda para acabamento, depois ele manda para expedição. O que eu quero dizer aqui, ó, que na área do corte, esse software ele pode operar várias máquinas. Eu posso pegar lá as facas que vão chegar para mim da impressão ou direto do fechamento quando não tem impressão. Passa pela impressão quando tem impressão. Às vezes passa direto para o fechamento, direto para o corte. Ele vai pegar lá numa pasta, aí ele pode controlar várias máquinas e com esse software pode controlar várias máquinas rápido, né? Então, dá para controlar várias máquinas, mas não é o mesmo que um único Mac 3 para todas as máquinas. Não, cada máquina sua você tem que ter um Mac 3, aí tu vai mandar as coisas pro Mac 3 e no caso, isso que é o controlar. Tu pode ter várias máquinas aqui, aí você pode ter só um PC de corte para elas, né? Aí qual que é a vantagem? A vantagem é que o PC de corte aqui pode ser um PC um pouco melhor e o da máquina pode ser só o que para funcionar mesmo, né?
o software eu desenvolvi ele no momento ele tá em C, em C++, C Sharp e VB. O que acontece? No começo eu fiz o software ele no próprio script aqui do Core. Só que a questão é, mexer com muito volume de dados, né? É complicado para linguagens fracas, né? Então, o que acontece? Quando eu tentava pegar as coordenadas aqui de um único objeto, beleza, o script aqui dentro do próprio Core até servia, pegava certinho as coordenadas aqui dos objetos, então eu poderia manipular essas coordenadas e mandar para o Mac3. Ok, essa foi minha primeira tentativa com o VB, né? Aí o que acontece? Quando você tinha muitas coordenadas, o coordenada é os objetos, né? Por exemplo, para fazer esse círculo aqui, ó, eu dividiria ele em seis aqui, né? Vários arcos, então dava muita coordenada, né? E isso porque aqui dava muita coordenada, só que ainda era pouco do que se fosse um percurso assim, ó. Um percurso assim. Isso aqui dava coordenada demais, demais mesmo. Pro arquivo inteiro, eu até que não acho muito isso aqui, mas pro VB foi demais. O VB travou, tipo, travou mesmo. Na hora que eu tentasse pegar esses objetos aqui de dentro do Core aqui com o VB aqui do próprio Core, ele travava assim que demorava 10 segundos para ele conseguir pegar. Ele pegava, depois de 10 segundos ele pegava. Então, o jeito foi esquecer o script aqui, né? O script só serve para fazer coisinhas simples, né? Não um volume de dados tão grande quanto esse projeto. Então, eu esqueci VB, aí eu passei para o C Sharp. Agora C Sharp agora vai. Não foi. C Sharp é muito lento, né? Tem uma galera aí que pode defender o C Sharp aí, só que ele é muito bom, tu vai fazer um sisteminha de cadastro e tudo mais, e vai rodar tranquilamente, vai ser perfeito, vai ser rápido, porque para desenvolver em C Sharp é muito rápido. Mas se você tem um volume muito grande de dados, que é o volume aqui de todas as coordenadas de tudo que você botar aqui no arquivo, que às vezes tem arquivo aí que, vamos supor, eu tenho uma chapa 3x2 aqui, vamos supor, esse percurso aqui, ó, eu tenho ele aqui, ó, centenas, né? Eu acho que dá mais de 100, centenas de vezes aqui, então eu preciso pegar tudo. Se for um único percurso, em vez de a pessoa que for operar pegar só um, se não for faca de impressão, dá para pegar só um e mandar multiplicar no software, que ele vai ter essa função. Então, no software, ele não vai contar vários grupos de coordenada. Ele vai contar uma única coordenada e vai repetir com um deslocamento diferente. Ele vai ter essa opção. Mas se for uma faca de impressão, ele vai ter que ter todas as coordenadas da chapa inteira. Isso aí dá muito pontos para pegar, de localização para pegar. Isso é um volume de dados enorme. O C Sharp não deu conta. Eu fiz o primeiro VB, já falhou, né, o script. Aí depois eu passei para o C Sharp e falhou de novo porque os dados também demoravam muito a ser processados, muito mesmo, né? Mas era absurdamente, não era questão de segundo, demorava uns 10 segundos em um volume de uma página dessa cheio de coordenada. Então, aí eu passei pro C++, aí botei até o meme aqui, ó, deixa aqui comigo, deixa com o pai. Aí o velho C aqui, ó, o negócio é performance, né? Aí quando você não faz um código ruim. Aí deixa aqui com o pai que resolve. Aí o que acontece? Aí o negócio andou. O negócio andou porque ele processou um volume de dados muito alto, né? Que é os dados da coordenada, dos objetos aqui do Core, e rodou de boas. Só que o C aqui, por mais que seja uma das melhores linguagens para desempenho, para esse tipo de coisa existe linguagens ainda melhores, né? Porque eu preciso de dados precisos, né? E dá para fazer no C, mas a chance de você errar é grande, né? É grande você errar por questão de tipo, né? Então, se você usar uma linguagem funcional, ainda seria melhor, né? Linguagens funcionais é muito boas para lidar com alta precisão, geralmente usa no mercado financeiro, né? E sistema de posicionamento, né? Justamente por ser fortemente tipada, né? Aí, tipo,
você, no caso aqui, não corre risco de processar uma coordenada errada, né? Porque o software aqui, aí eu vou ter que pegar as coordenadas daqui e jogar para fora e depois jogar para o Mac 3. Jogar para a memória, fazer o tratamento e depois jogar para o Mac 3, né? O C Sharp aqui ele é muito lento aqui porque ele tem muitas camadas de abstração, né? Aí o C aqui ele tem bem pouca, né? Diz a lenda que é só uma, né? Dele vai direto para assembly e do assembly vai direto para o processador. O C Sharp aqui sabe lá quantos existe até chegar no processador, né? Você escreve aqui no C Sharp, depois joga para uma máquina virtual do C Sharp, a máquina virtual joga lá não sei aonde, depois joga não sei aonde, depois que joga no assembly, aí depois que o assembly que joga no processador. Então é muitas camadas e acaba ficando lento. Então, muitas pessoas até consideram ser mais baixo nível e mais baixo nível, mais próximo da máquina e o C Sharp mais alto nível. E outras pessoas já discordam disso, já discorda por ele ter no mínimo uma abstenção, né, antes do assembly. Independente disso, tem gente que considera o C, eles consideram o C de alto nível. Então, tem gente que bota todas essas linguagens aqui de alto nível, né? Aí é uma discussão acadêmica aí, né? Que cada um tem sua opinião, né? Eu acho que o software aqui, ó. Primeiro, eu tentei desenvolver isso aqui, né? Eu estava desenvolvendo isso aqui, que era o seguinte. O software era... Ele não dependia do Corel. Então, eu abri um desenho aqui. Eu abria ele por PDF, por exemplo, aí o que acontece? Aí eu já mexia, as camadas já apareciam aqui e os controles já aqui e eu já mandava para a máquina direto aqui. Só que aí eu tive um problema muito grande. Por quê? Porque para fazer esse software aqui, ó, eu estava usando muitos recursos de desenvolver mesmo um software de edição de gráficos, né? Isso aí, o que acontece? Isso aí é praticamente uma vida para você fazer, né? Geralmente quem faz isso aí, uma empresa, um grupo, só faz isso e não faz mais nada para fazer bem feito. Então a quantidade de bug que apareceu que eu tinha que resolver, aí eu pensei assim, cara, não vai dar para fazer isso aqui, né? Porque senão eu vou passar o resto da minha vida resolvendo bug aqui e não vai ficar bom, porque só eu como desenvolvedor não ia ficar bom. Tanto que até o software aí da comunidade, onde tem dezenas de programadores, ainda é bug, né? Tu pega lá o gerenciador lá do GRBL lá, o, o software é cheio de bug. Tu abre ele, ele funciona parcialmente, o software lá. Que é parecido com esse aqui que tu abre e manda, em vez de mandar para o Mac 3, tu manda para o GRBL, né? O software, se você abrir um quadrado, ele vai abrir de boa, mas se tu abre uma forma um pouco mais complexa, ele não vai abrir, ele vai travar, porque eu já tentei, né? Aí, então eu vi na prática lá que o software tem muitas falhas. Então, é porque para fazer um software aqui de manipulação aqui de gráficos, é muito complicado. Você vê que a equipe lá, que tem mais de 30 colaboradores lá, até agora não resolveu os bugs, né? Então tem isso, né? Então eu esqueci esse projeto aqui porque eu não quero trabalhar com. Não quero trabalhar pro resto da vida dando manutenção no software. Então o que que eu fiz? Aí eu resolvi que em vez de eu criar aqui o próprio gerenciador aqui de vetores, eu vou usar o próprio Corel, né? Como eu já desenvolvia muito pro Corel, já desenvolvi muito script para o Core, então eu vou usar o próprio Core e vou mandar as coisas direto do Core. Então, o que acontece? Então, em vez de eu criar tudo isso aqui de novo, aqui, régua e gráficos aqui, bonitinho, em vez de eu fazer tudo isso aqui, não, vou usar essa estrutura aqui, vou criar um script aqui dentro e vou usar aqui como, e já vou reduzir todo o esforço de fazer um software de desenho. Então, o que aconteceu é que eu resolvi fazer um subsistema aqui para o Core. Então, eu vou mostrar ele aqui agora. Então, aqui eu desenvolvi aqui um painel aqui de controle que vai ficar dentro do Core, né? Esse painel aqui, eu vim aqui
Eu vim aqui na central de desenvolvimento aqui do Corel, aí eu peguei, tem uns exemplos aqui como que você cria um painel, uma doc aqui pro Corel, aí eu até vi esse exemplo aqui, e eu até coloquei ele, né, eu baixei aqui o exemplo inicial aqui, e tá aqui o exemplo inicial, que é o exemplo que ele mostra aqui, né, então estudei ele aqui como é que faz, só que inicialmente aqui ele botou aqui no HTML, mas aí depois eu passei para o C Sharp, né? Aí mas você não acabou de reclamar do C Sharp? Eu reclamei de C, agora tu vai e bota o negócio no C Sharp? Eu reclamei do C Sharp para alto volume de dados. Para interface é uma maravilha. Então, desenvolver interface, desenvolver sistema pequeno, pequeno que eu digo assim, não precisa ser tão pequeno, é porque realmente uma página lotada de percurso para cortar é um alto volume de dados e que uma página só você manipula dados mais do que um sistema gigante, um sistema gigantesco. Então, para essas coisas, o C Sharp é muito bom, né? Vai até mais rápido. Então, o que acontece? Então, eu desenvolvi isso aqui, essa interface aqui, no XML aqui mesmo sobre o C Sharp, né? Então, o C Sharp está controlando praticamente todo o visual aqui do painel, né? Está controlando todo o visual do painel. Aí, só que o código mesmo, né? O que faz o código é o código em C, né? Então, o código C que faz o código das coordenadas e o C Sharp ficou aqui para a interface. E o C Sharp aqui na interface não tem problema nenhum, porque ele não vai gerenciar uma quantidade grande de dados. Então vamos testar ele aqui agora, né? Eu tô com o Mac 3 aqui aberto, inclusive o Mac 3 aqui não tá na minha máquina aqui da Halt mesmo, né? Ele tá no meu PC aqui de desenvolvimento, né? Então ele tá com essa skin aqui padrão, né? Só que não vai ser essa skin que eu vou usar, né? Eu vou até mostrar aqui a skin que eu vou usar. A skin que eu vou usar é essa aqui, né? Eu fiz a skin do torno lá, mas para Halto aqui eu não vou fazer porque tem uma skin muito bonita. Essa skin eu acho ela muito bonita mesmo. Então eu vou usar essa skin. Mas tem um porém, né? Essa skin aqui eu notei que o desenvolvedor dela tirou muitos recursos. Porque eu acho que o pessoal tira o recurso que é o que a maioria das pessoas não usa. Então, o que eu vou fazer é usar essa skin modificada. Então, em vez de criar uma skin do zero, eu vou pegar essa skin, vou modificar ela e vou adicionar um monte de recurso, né? Os recursos aqui eu já falei também no vídeo passado aí qual seria um dos recursos. Eu vou só adiantar aqui para vocês um dos recursos que eu vou botar na skin e do Mac 3 junto com a placa é um recurso de controlar infinitos dispositivos, né? Eu vejo aí que o pessoal tem muita dificuldade de controlar dispositivo extra porque a placa lá do Mac 3 só tem 4 I/O, né? O 4 saída lá, né? Aí o que acontece? Essa saída acaba muito rápido. Então eu consigo fazer o Mac 3 aqui gerenciar quantos dispositivos ele quiser, tanto de entrada quanto de saída. Se tu quiser desligar 100 dispositivos, 100 bombas aqui, eu consigo fazer aqui dentro do Mac 3 facilmente, né? Junto com um controladorzinho na placa, né? O Mac 3, em vez de mandar a instrução para a placa dele, ele manda instrução para o controlador, e o controlador que faz isso, né? Mas o interessante de fazer isso dentro do Mac 3 é porque você faz isso condicionalmente, né? Você faz isso de acordo com a condição que tu quer colocar da máquina ou do código que está executando. Então, essa é a vantagem, né? Não é bem como se fosse um software extra, né? Dá para mim fazer um software extra, dá para mim abrir o software lá e mandar ele ligar e desligar qualquer coisa e receber dados ou enviar dados, mesmo sem o Mac 3, mas fazer isso dentro do Mac 3 eu faço condicionalmente a resposta da máquina, o desempenho da máquina ou do código, né? Então esse que é a vantagem, né? Então eu vou usar essa skin modificada e adicionar vários recursos, né? Então voltando aqui está o Mac 3 e agora eu vou dar play aqui, lembrando aqui que o código aqui eu não terminei ele, né? Aqui é só uma prévia de como tá ficando.
Ah, tem uma outra coisa também que para conversar eu desenvolvi também aqui um plugin, ó. Um plugin aqui que eu desenvolvi aqui, que é onde ele vai receber as instruções que o meu software aqui do negócio aqui vai enviar para ele e ele vai fazer os comandos de todos aqueles comandos que eu citei aqui, né? Tudo isso aqui, mais os que eu tinha citado no vídeo passado, o, a interface vai enviar para o plugin e o plugin que vai fazer a mágica, né? Ele vai enviar para o plugin e o plugin que vai resolver aqui junto com o Mac 3, né? O código do plugin eu botei aqui, ó. Aí aqui é o código aqui do plugin, esse código aqui do plugin aqui tá em C, né? Tá em C++, e é esse plugin que tá aqui dentro do Mac 3 aqui, né? Ele que vai fazer mágicas, né? Mas se for localmente, daria para fazer também sem um plugin, mas só que como a estrutura a maior parte das vezes eu vou fazer remoto, né? O computador que vai enviar não é o mesmo que está lá na máquina. Então dá para fazer isso. E com o plugin também dá para controlar vários computadores, várias máquinas ao mesmo tempo. Essa é a vantagem, né? Tá, vamos para a parte que importa agora, depois de tanto tempo, né? Depois que eu deixei tudo explicado. Agora vamos dar o play aqui, ó. Eu já dei o play aqui, ó. Ele já veio aqui, ele já fez a instalação aqui dentro do Core aqui. E ele veio para cá, ó, aquele painel que tinha feito aqui, ó, ele tá nessa aba aqui, ó. Então ele virou um painel aqui na barra esquerda aqui, ó. Eu sei que muitos nesse momento deve estar lembrando bastante dessa interface aqui, e deve estar pensando, mas Kaiba, você copiou o Light Blue? Não copiei, cara, não copiei nada, não. O Light Blue, se você olhar para ele e olhar para o RD Works, ele é bem parecido, é inspiração. Aí, o que adianta eu fazer um negócio aqui com botões aqui mágico aqui que ninguém sabe para que serve? Então, fazendo baseado em outros, é bom que o pessoal já olha para isso aqui. Cara, eu já sei mexer nesse seu software aí sem nunca ter visto. Eu tenho certeza que o pessoal já bate o olho aqui. Tá fácil, já sei usar. Você nunca ter visto, a primeira vez que tu apresenta, já sei usar. Então a ideia é essa, a ideia não é copiar nada, né? E outra coisa também que o funcionamento por trás do negócio lá não tem nada a ver, né? Tipo, totalmente diferente. Então, para quem vai falar que eu copiei aí, não copiei nada. A interface dá uma lembradinha, mas a interface do Light Blue já lembrava o RD Works, então, e fora que tem mais um monte de outros, monte de outros software aí que são muito parecidos. É porque se você for olhar também aqui o próprio Core, vai ter um botão de abrir, que vai estar um botão de abrir lá no outro, que vai estar com o mesmo ícone. É inspiração, não é copiar. Então, voltando aqui, né? O software é esse aqui, já está bem intuitivo, eu tenho certeza que você já deve saber o que esses botões faz. Então eu vou apresentar ele aqui, ó. Se eu desenhar aqui, ele já vai criar aqui a cor. Então o que eu fiz? Eu fiz aqui, quando eu for cortar, ele vai diferenciar os cortes por cores, né? Então aqui tá as camadinhas aqui referente à cor. E a ordem das camadas é a ordem que vai ser cortado tudo no único arquivo que vai ser enviado lá para o Mac 3, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui esse corte aqui, eu posso cortar aqui MDF. A parte boa é o seguinte, que depois que eu configurar aqui, eu posso vir aqui, editar camada. Aí eu quero que essa camada seja do tipo fresa, pode ser do tipo câmara, vinco, e vai ter várias outras aqui, vibra cut, vai ter tecido, couro, vai ter várias aqui que eu ainda não botei ainda, né? Então eu só botei duas aqui só para fazer o teste aqui, né? Então a que eu vou usar no momento aqui, que na verdade é a única cabeça que eu tenho no momento, é a cabeça da fresa, que é o espinho comum, né? Então, esse software vai dar para usar em qualquer máquina, né? Os recursos extra que ele vai ter de tangente é só se você tiver a cabeça de tangente. Se não tiver a cabeça de tangente, você usa a ferramenta fresa que vai estar nele, vai estar ok, né? Aí o que acontece? Você bota todos os parâmetros aqui que tu quer, né? Aqui eu botei os parâmetros que não tá reais esses parâmetros não, né?
porque a máquina tá lá no galpão e eu tô desenvolvendo aqui, então eu até esqueci quais os parâmetros que eu tinha deixado na máquina lá. Mas quando eu fazer a junção, eu vou botar certo aqui, ó. Mas isso aqui em configurações eu posso deixar quais são os parâmetros padrões, né? E uma outra coisa também que depois que tu coloca aqui os parâmetros e se você terminar e não usar, não mexer mais não mexer mais aqui com o contorno preto, na hora que tu voltar para o contorno preto, ele vai pegar esses mesmos parâmetros aqui, né? Então vai ser isso. E vai ser isso assim, né? Botei aqui, veio para a fresa aqui, ok. Então qualquer coisa aqui que eu colocar aqui, ó, ele vai para a fresa aqui, ele vai ficar na única camada porque todos eles são da mesma cor. Então, na hora que eu configurar certinho, aí se eu posso, aqui eu vou colocar aqui cortar só selecionado, a origem de corte eu vou começar que é a que pegue daqui e começa a cortar da esquerda para a direita assim, mas se eu mudar para cá, ele corta de cima para baixo. Então, ok, eu só não implementei ainda, né? Só que para implementar isso aqui é basicamente operações aritméticas básicas, né? Então, é muito simples. Uma vez que eu já tenho os dados carregados na memória, é só aplicar essas operações nele, né? Aí, ok, né? Aí, se eu pegar esse quadrado aqui e mudar de cor, ele já vai virar isso aqui. Você pode colocar fresa de novo, ele vai usar a mesma cabeça, que no caso é o motor. Então, se você tiver só uma única cabeça com um único motor, você pode encher de camada aqui, só que cada camada pode fazer alguma coisa. Por exemplo, tu pode botar aqui, se isso aqui for uma base, você pode botar aqui, ó, isso aqui de outra cor, que pode escolher qualquer cor, né? Aí tu pode botar aqui de outra cor, e nessa outra cor aqui, você pode botar fresa também. Vamos supor que tu só tem uma cabeça, pode botar fresa também, só que você bota a profundidade do eixo, tu bota menos, então ele acaba que fazer rebaixos, né? Então você pode encher de rebaixos aqui, e a única coisa é que, como isso aqui é voltado para 2D, você não vai ver o desenho de como vai ficar o rebaixo. Só que se essa chapa aqui tiver 10 milímetros e você fazer um rebarre de 5, é fácil imaginar. Inclusive, eu sempre trabalhei fazendo corte de comunicação visual e com rebaixo, sem rebaixo. Inclusive, já fiz peças inteiras só imaginando aqui, né? Tem um outro menino que entrou na empresa lá que ele fica perdido, né? Ele fala assim, pô, só tá faltando a visualização 3D para me saber o que eu tô fazendo. Ele já fica um pouco mais perdido. Só que o outro pessoal lá, o outro operador lá, ele corta tudo isso aqui. Ele corta peças complexas, né? Rebaixando, aí outro pegando só o cantinho aqui, tudo sem precisar de uma visualização 3D. Só que eu tô até pensando em botar uma visualização 3D no futuro, né? Só que o intuito aqui é comunicação visual, então eu quero cortar isso aqui o mais rápido possível. Então é isso. Aí no caso aqui, se eu selecionar tudo isso aqui, aí aqui é que eu não botei ainda, eu não alterei lá, mas se eu botar isso aqui, ele vai gerar aqui cada cores desse vai gerar um bloco de percurso dentro de um único arquivo no Mac 3, e ele vai alternar. Ele, quando vai chegar numa cor, ele vai pegar essa configuração da cor. Quando chegar em outra cor, vai pegar a configuração da cor. Então tu pode fazer qualquer tipo de arte aqui, né? Só que, claro, isso é um software voltado para 2D, entendeu? Aí, se você mexe muito com o desenho 3D, faz muitas desenho com fresa VBit e tudo mais, esse programa aqui não é bem indicado, ainda continua sendo muito bom você usar o Aspire, o Articam e tudo mais. Então, é muito bom para isso. Isso aqui é mais 2D. Porque numa produção rápida de comunicação visual é muito complicado você parar para fazer recurso no Articam, percurso no Articam e tudo mais, né? Porque às vezes tu tá cortando aqui de boa, aí já aparece alguém do lado aqui, quebrou uma letra lá, corta aí para mim rapidinho. Aí até tu parar toda a operação para cortar isso, não. E aqui não. Esse software aqui, eu fiz ele aqui tudo para agilizar mais rápido, não tá pronto ainda, né? Por exemplo, se eu criar uma página que limpou aqui, eu posso começar aqui do zero a configuração, né? Então, cores não falta, tem a paleta de cores. Eu estou usando aqui a paleta CMYK, mas tem RGB, tem a Pantone. Tem 1 milhão de cores e cores personalizadas são diferentes. Então, se eu pegar aqui e querer dar uma diferença mínima nessa cor aqui, ele vai reconhecer como uma cor nova, né? Eu vou botar aqui uma diferença mínima aqui, ó.
Ó, é que no caso aqui eu alterei essa, mas eu tinha que ter feito uma cópia. Então é aqui, ó. Ó, a diferença mínima, esse amarelo aqui, ele tá aqui, ó, 100% amarelo de CMYK. Aí aqui tá com o 1 que eu alterei aqui, né? Então, elas são cores diferentes, então são praticamente infinitas cores, né? Então, cores não vai faltar para fazer. Aí a parte boa é que você pode arrancar tudo isso aqui, ó. Deletei tudo aqui, aí eu tenho um novo desenho. Aí eu tenho um novo desenho, aí ele pegou as configurações que tu usou. Então, se você vai cortar MDF o dia todo, por exemplo, aí depois que tu configurar uma vez e configurar a sonda para detectar lá e depois que tu usou lá o probe da máquina, acabou, vai ficar o dia todo sem nem tocar no sensor da máquina. Vai ficar só trocando a chapa e dando play aqui. Cortei um, se exclui, cortou outro, exclui, aí ok. Aí você pode definir que o preto é só para MDF. Na hora que tu trocar de cor aqui e passar para outra cor aqui, você pode dizer que essa cor aqui é para, sei lá, acrílico. Aí você altera aqui a velocidade, fuso, ó. Se eu pegar aqui, ó, e voltar aqui pro preto aqui, ó, uma velocidade lá e ok. Aí você pode pegar tudo isso aqui, ó, selecionar tudo, você pode dar um iniciar que a máquina já vai cortar inicial. Vou voltar aqui no Mac 3, não tem nada. Então aí você pode selecionar tudo aqui. Aí você pode enviar para a máquina ou enviar para o Mac 3. E só apertar iniciar, ele já vai enviar para a máquina e já vai apertar como se fosse o Quick Start, né? Então só apertar enviar e só vai enviar para a máquina. Apertei enviar aqui, aí eu posso olhar aqui o Mac 3. Aí tá aqui tudo que eu tá lá no negócio. Eu vou dividir aqui a janela para vocês verem mudando ao vivo aqui no Mac 3 aqui, ó. Então eu posso desenhar aqui qualquer coisa, né? Eu vou pegar aqui, ó. Ele já vai direto lá, muito rápido. Então, essa que é a vantagem. Tá sem contorno, né? Ó, não é Kahoot CNC, era a primeira versão, é Kahoot CDR aqui. Então, o nome é esse, né? CDR. Então, uma outra parte aqui do software que é bastante com desempenho é que aonde é curva eu botei aqui como arco, né? Então dá até para ver aqui no próprio Mac 3 aqui, aonde tá roxinho aqui são arcos, aonde tá azul aqui são linhas. Então, para economizar linha de códigos, então eu fiz assim de código aqui do código de código G aqui, então, né? Então, o código fica bem leve, o Mac 3 fica bem leve, né? Inclusive, se eu quiser cortar isso aqui, uma coisa que eu percebi que eu não sei se é todos Uma outra coisa que eu percebi que eu não sei se é todos os softwares de corte que faz isso, é que quando você quer cortar isso aqui, vamos supor em MDF de 20 milímetros, aí você não vai cortar 20 milímetros de uma vez, aí tu quer cortar isso aqui em várias passadas. Eu até botei aqui, né? Eu até botei aqui, ó, multipassados. Então eu posso pôr aqui o quantas passadas que eu quero, que ele já vai calcular, ou eu posso botar a espessura que eu quero, que ele já vai calcular. Aí se eu quiser cortar isso aqui em 4 vezes, né? Aí o que acontece? Os outros softwares lá, ele vai pegar as coordenadas disso aqui e vai fazer ela 4 vezes, né? Nesse aqui não, esse aqui eu fiz a forma mais otimizada.
independente de quantas vezes for cortado, ele só vai ter uma única coordenada aqui. Então eu fiz o multiplicador para fazer isso, né? E cada vez que o multiplicador passa, ele vai contar quantas vezes você pediu. Então, se você pediu para cortar em 4, o multiplicador vai começar em 4 e ele vai terminar, como é que se diz? Fazer o corte de quantos você colocou para rebaixar por passada aqui nas configurações. Então, e vai ter uma única coordenada. Pelo menos eu até agora, eu nunca tive aqui no meu PC ainda, né? O Articam, Aspire e tudo mais, né? Porque não é o meu foco no momento, né? Pode ser que no futuro eu passe a fazer coisas em 3D, aí eu passo a usar eles, né? Mas no momento até agora eu não tive. Só que alguns colegas aí, alguns inscritos aí, eu pedi para eles mandar um arquivo de corte. Eu falei assim, eu nem falei qual é o motivo nem nada, eu só falei assim, ó. Pega esse arquivo aí que eu te mandei no PDF aí e converte para mim como se você fosse cortar na tua máquina com a fresa de 3 mm, por exemplo, e a velocidade que tu vai cortar. Aí o pessoal pegou, fez a conversão eu pedi para 2, 3, se eu não me engano. Aí o pessoal me devolveu e todos que eu recebi, tanto no Aspares quanto no Articam, todos os cortes eram baseados em polyline, né? Polyline em vez da curva aqui ser um arco, é um monte de pontinho. É um monte de pontinho. Eu vou fazer aqui fora para vocês verem, né? É como se fosse assim, um monte de pontinho, só que retinho, né? E um espaço menor para fazer a curva. Polyline é isso aí, né? Então, todos os arquivos que eu recebi, era tudo em base em Polyline. Esse software que eu fiz não é em base de Polyline, né? Onde for curva, ele vai pegar arco, a não ser que ele vai pegar arcos, e onde é reto, ele vai ficar com reto mesmo, né? Ele vai ficar na forma de linhas mesmo, né? E todos os arquivos que eu recebi, não sei se o Articam ou a Aspire realmente só trabalha com Polyline ou se o pessoal que me mandou o código não soube fazer. Então, só que todos os códigos que eu recebi era tudo na base de Polyline, que isso também é uma reclamação de muita gente, porque às vezes um arquivo que nem é tão grande, só porque tem muitas letras, o arquivo fica com milhares de linhas, né? Então eu achei isso muito estranho, porque eu fiz um arquivo aqui mediano, um arquivo simples que a gente costuma cortar lá na empresa mesmo, um arquivo assim, meia chapinha de acrílico com algumas letras. Eu pedi pro pessoal fazer o percurso aí para mim e tinha dado mais de 10 mil linhas. Eu falei, nossa senhora, da onde isso? 10 mil linhas. Aí muita gente eu já vi reclamando em como é que trava, porque é muita linha para carregar. E nesse aqui, eu sei que teve um que me mandou que tinha 5 mil linhas e no software aqui ficou apenas 150 linhas. A diferença é gritante, entendeu? E, inclusive, às vezes o corte aqui, o corte baseados em arco, ele é mais suave quando você pega a peça fisicamente, né? Ele é mais suave do que o corte polyline, né? Então tem esse detalhe também, né? Tem um monte de outras coisas aqui que eu não tenho a mínima ideia qual que é a melhor forma, né? Porque, querendo ou não, como eu trabalhei só nas máquinas Nutella, as máquinas Nutella você não preocupa com muitos dos parâmetros você não preocupa, né? Então, para mim fazer essa máquina virar Nutella, a ideia é essa também, né? Porque eu já fui em muitos locais dar suporte em máquinas
o pessoal maquininha caseira, e a maior dificuldade do pessoal é realmente iniciar a máquina. Tipo assim, cara, como é que eu faço para cortar? Comprei a máquina. Recentemente eu fui na casa do conhecido aqui, de um conhecido, do amigo de um conhecido lá da empresa. Aí falou, ele me indicou, aí ele falou assim, eu conheço alguém que pode te ajudar. Aí eu peguei, cheguei lá, o que aconteceu? Ó, o cara, eu comprei a máquina, não tem a mínima ideia de como é que corta. Como é que corta? Aí o cara tava com o Corel aberto. Aí eu até ri, eu falei assim, falei, caramba, eu quero cortar daqui, como é que eu faço para tirar aqui do Corel para jogar na máquina lá? Eu falei assim, mas tu não tem aí um processador, né? Um processo, até esqueci o nome, né? Do negócio, Aspire, Artican e tudo mais. Ele falou, ele não sabia nem o que era. Aí eu falei, vixe, como é que eu vou ensinar esse cara, sendo que nem eu sei de Artican e Aspire, né? Quando eu for mexer com 3D, eu vou fazer isso, né? E aí no momento eu não sei ainda. Aí eu falei assim, cara, eu não sei, eu só sei que tu tem que aprender Aspire e Articam. Vídeo na internet não falta. Aí, só que a máquina dele não era só essa, né? Não tinha só esse problema, tinha o problema das ligações, tudo. Eu refiz toda a elétrica dela, né? Consertei tudo, aí na hora de fazer os cortes lá, que aí eu falei pra ele, essa parte que eu não vou te ajudar, porque tu tem que entrar na internet lá e assistir os cursos de Aspire que não falta, e Artican, aí tu aprende. Aí o cara meio que desistiu, porque já era um pessoal mais de idade assim, aí eles não quiseram mexer com isso, aí eles acabou desistindo, aí no... E tem uma hora que até falou assim, ó, mas eu só acredito que, por incrível que pareça, eu tô fazendo uma solução para resolver problemas como o seu, que só quer cortar coisas em 2D, porque o negócio dele também era só 2D. Ele cortava umas pecinhas de ACM lá, e as peças de ACM era tudo em 2D, não tinha nada em 3D, e o que mais queria mesmo é pegar o desenho dele aqui e só dar um play. Aí, por incrível que pareça, eu já estava desenvolvendo um negocinho, eu falei para ele, ó, só que vai demorar um pouco. Falando em demorar um pouco, esse software aqui tá pela metade, né? Ele vai ter um monte de geradores, né? Vai gerar caixa automática, vai gerar letra de caixa automática, vai gerar um monte de coisas que você fazer, eu vou botar tudo nele, né? Vai gerar automática, e só que vai demorar a ficar pronto, né? Porque eu já tô exausto, eu já tô muito exausto, eu passei quase um mês inteiro aqui digitando código, eu já tô tipo. Aí eu tô muito cansado quanto a isso, né? Então vai demorar um pouco. Eu, eu vou ficando por aqui, depois eu falo mais disso, né? Esse aqui é só uma apresentaçãozinha básica.